Bom dia, boa tarde, boa noite, ou estamos aqui em mais um episódio sobre a vida do meu amigo Guga. O Guga eu praticamente não conheço. Eu o encontrei, assim, de repente, no primeiro encontro do Vox, em 1995. Isso foi mentira. Ou ele tem assim a lhaneza de não me desmentir, ou ele tem a franqueza de me desmentir. Qualquer coisa serve, tá? Então, até aqui eu conversei muito pouco com o Guga. Tenho boas referências dele, né? Muito boas. E, inclusive, o primeiro choque que eu tomei é quando ele me disse que era antropólogo. Sopa. Isso, eu tomei um choque. É porque eu tinha feito ciências sociais e eu nunca tinha me arriscado, né? Mas ele vai falar disso. Bom, lembrar duas coisas. A primeira é que uma vida não tem uma história. Toda a vida é a história. Ou seja, todas as vidas importam. E para usarmos o chavão deles, né? All lives matter. E repetir uma percepção fantástica do nosso grande teólogo Franz Joseph Inkelamert. Homicídio é suicídio. Companheiro Guga, prazer em estar com você. Tudo bem, Guga? Tudo bem, Maurício. Prazer estar aqui contigo. Fiquei muito honrado com o convite, né? Já tinha tido notícia dessa sua iniciativa, dessa sua conversa com as pessoas, e cheguei a começar a ver algumas das entrevistas, fico muito interessado, quero ver mais, e fico muito honrado em participar. Guga, como é? Eu estou chamando você de Guga, você pode dizer seu nome ou não, aí é tudo contigo. Como é que você gostaria de se apresentar aqui nesse nosso bate-papo? Bom, para começar, confirmar que eu acho que sim, nós nos conhecemos no encontro dos Vox, que eu não sei se foi o primeiro, mas foi o encontro dos Vox. Foi o primeiro. Foi lá na UFRJ. Foi na UFRJ, lá no Fundão, né? Isso. Entre o Fundão. Para me apresentar, eu estudei essa parte, né? Porque você falou que ia me apresentar, então eu estudei antes. Nossa, não precisa estudar, aqui é bate-papo quase que informal, bicho. Mas eu estudei, eu sou um intelectual. Não, é um defeito. Eu estudei no meu Instagram, porque no meu Instagram tem lá a minha descrição, né? Rapaz, então depois que a gente encerrar esse papo, você vai me ensinar como é que cego entra no Instagram, porque eu estou achando que era inacessível. Mas você vai me ensinar depois. Ele é muito pouco acessível, eu acesso com a ajuda da Paula, que é minha cúmplice atual. Conforme eu estudei lá no meu Instagram, a minha ficha, né? Eu sou antropólogo, como você já disse, né? Posso falar mais sobre isso, né? Profissão, carreira e tal, né? Sou professor, né? Sou professor universitário, como você, sou professor universitário ainda na ativa, né? Já tem 35 anos que eu sou professor universitário na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, né? Não me sinto muito professor, não. Agora, depois de tanto tempo, eu já me sinto mais professor, né? Antes eu dizia que eu era apenas um antropólogo que dava aulas, né? Mas agora eu já gosto de dizer que sou professor, né? Então, eu sou antropólogo, sou professor, sou indigenista, né? Sou indigenista significa que eu trabalho com povos indígenas, né? Então, um antropólogo indigenista, tem toda uma trajetória de pesquisa com povos indígenas aqui na região Nordeste. Sim, moro em Salvador, sou de Salvador, né? Cidade importante, já que o programa é internacional, então tem que dizer de onde eu sou, né? Sou de Salvador, sou baiano, moro aqui.
professor da Universidade do Estado da Bahia, aqui em Salvador também, antropólogo, pesquisador com povos indígenas na região Nordeste, e sou militante indigenista, né? Quando você me convidou, você, inclusive, mencionou sobre o marco temporal e tal, enfim. Né? Eu quis brincar com você dizendo que eu era a favor do marco temporal, mas eu retirei logo, porque eu senti que ia ficar complicado para o meu lado, né? Pois é, exatamente, eu percebi. Mas eu não sou a favor, não, fique tranquilo que eu não sou a favor. Não, se fosse eu nem estaria aqui conversando com você. Você me disse isso, você me disse isso. Então, eu mudei de posição rapidinho, que é para você estar aqui. Então, eu sou também, meu campo de trabalho de militância política é esse campo indigenista, posso também falar sobre isso, se vier à tona, se for de interesse. No mais, segundo meu Instagram, eu sou torcedor do Bahia, estou aqui com a camisa... Que vai jogar hoje com o Fluminense desfalcado. Que joga hoje, felizmente, desfalcado, que a gente tem a chance de ganhar, né? O meu pai é de outra geração, né? Ele ainda torcia para time do Rio de Janeiro, ele era fluminense, né? Jovem, sabe, né? Mas eu não herdei este gosto por times cariocas, não, né? Eu moro em Belém, mas eu me considero carioca e eu só torço pelo Fluminense. Você é carioca e preserva bem o sotaque carioca. Perfeitamente. Né? Isso é importante. Né? É verdade que você me chamando de carioca, os capixabas vão ficar revoltados com você, porque eu nasci no Espírito Santo. Mas eu fui para o Rio com 2 anos de idade. É verdade, você transitou pelo Espírito Santo, não foi? Algum tempo atrás, esteve lá com o... Também, com o Evaristo. Não, o nome do nosso amigo lá do grupo de... O Douglas. O Douglas. Não, estive lá, fui jantar com ele, lá em Vila Velha. Isso, mas você estava a caminho de outro lugar. Não, eu estava em Vila Velha, eu me hospedei num hotel lá, fiquei uns 2 ou 3 dias lá. Mas você ia para um lugar no interior, em seguida. Não, eu ia para São José do Calçado, porque é na casa do Evaristo, que em breve estará no ar aqui, que já... Foi lá que você nasceu? Eu nasci em Celina, próximo de lá. Celina é um distrito da cidade de Alegre. Sei por lá, de passagem. Já, né? Já. Perto de Cachoeiro de Itapemirim. Mais ou menos perto, não é longe, não. Enfim, mas voltando à minha descrição, né? Eu sou torcedor do Bahia, sou folião do Carnaval de Salvador, devoto, né? Estou ansioso para que chegue logo o Carnaval, né? Você está feliz com o trabalho da Margarete Menezes? Tem pouca notícia, o que é um bom sinal, né? Acho que isso sim. Bom, como eu fiz antes um comentário que ainda não foi ao ar, pelo menos ela não é aquela daquele outro que não sabia nem quem era o Aldir Blanc, né? Ela sabe. Ela sabe. Então é isso. Sou tricolor de Salvador, torcedor do Bahia, sou folião do Carnaval de Salvador também. E, ainda segundo o meu Instagram, eu sou anarquista, feminista, legalize e agnóstico. Nossa! Você é muita coisa. E já adiantando, heterossexual, né? Que é uma coisa meio fora de moda, né? Mas na minha faixa etária, acho que ainda se admite. Né? E viva a diversidade. Isso. Eu estou, inclusive, para quem estiver nos vendo, eu estou com a camisa do Bahia, mas é a camisa da torcida LGBT, né? Tá. Que a Sônia identificou como uma camisa... Ela é mais do que tricolor, né? Porque ela tem as listas verticais. As verticais mais grossas são nas cores do Bahia, que são azul, vermelho e branco. Acho que por isso que ela confundiu com as cores do Fluminense, né? É parecido, o padrão é parecido, né? Listas verticais. Mas no centro, as cores são do arco-íris, né? As cores do centro do arco-íris.
É a camisa da torcida LGBT. Vende que nem água no deserto. Muito, muito apreciada, muito bonita. Bom, só para a gente passar para outra coisa, é claro que nós temos aquele nosso amigo em comum, que é o Damasceno, que já apareceu muito aqui. Tá? Uhum. E vai continuar aparecendo. Uhum. Né? Ele também é da UNEB. Né? Isso. Né? E quando eu disse que eu o conhecia, ele disse, pronto. Né? Aí, e quando eu disse que eu ia convidá-lo, ele quase que pediu para assistir de camarote, eu não deixei. Entendeu? Não, ainda bem. Ele é muito chato. É muito chato, é sim. É sim. Né? É verdade. É um dos amigos mais chatos que eu tenho. Eu também. É bem chato. Aliás, a gente só pode falar mal de amigo, né? Sim, claro. Né? Aliás, eu sempre quando eu brigo com meus amigos, eu conto uma história de dois dos ídolos da minha geração, o Keith Richards e o Mick Jagger, né? São Rolling Stones. Eles ficaram 3 anos sem se falar, né? Eles subiam juntos no palco, faziam show, tal, mas não se falavam. E o Mick Jagger é muito estrela, não dizia nada, mas o Keith Richards, não preciso falar. Ele ia na imprensa e dizia, o Mick é vaidoso, é fútil, é arrogante, presunçoso, autoritário, metido a besta, né? Falar tudo isso. Depois de uns 3 anos, fizeram as pazes e tal, e a imprensa foi de novo em cima do Keith Richards, né? Falou, você falou isso tudo do Mick Jagger, que ele era presunçoso, arrogante, metido, fútil, frívolo, autoritário, e agora você está falando com ele de novo? Você mudou de ideia? Ele falou, não mudou de ideia não. O Mick é tudo isso mesmo, ele é arrogante, frívolo, presunçoso, metido a besta, mas quem tem amigos perfeitos, não é mesmo? Exatamente. Bom, Guga, vamos lá. Vamos começar. Isso aqui é só para começar, mas a gente numa. Eu costumo dizer que a minha aula só tinha início e fim. O meio era. Tinha texto para os alunos lerem e tal, mas nunca se podia dizer o que ia acontecer naquela sala de aula. Uhum. Tudo era possível. Tudo era possível. E aqui também. Então, para começar, vamos falar da sua infância. Como é que foi a sua infância? Maurício, eu sou filho de 2 jovens médicos, né? Eu sou primogênito, né? Minha história começa antes de eu nascer, porque a minha mãe teria dificuldades em poder ser mãe, né? Ela tinha um mioma, né? Muito grande no útero, e ela fez uma cirurgia para tirar esse mioma, uma cirurgia que poderia ter que remover boa parte da parede uterina e ela não poderia ser mãe, né? Uhum. Então, depois de 2 anos de casada, que ela descobriu isso, né? Sempre quis ter filhos e tal. E então ela fez essa cirurgia, por sorte dela e principalmente minha, né? A operação foi bem sucedida, ela conseguiu engravidar, né? Depois de 2 anos de casada, conseguiu engravidar. E eu sou primogênito, né? Depois eu tenho mais 4 irmãos, mais 3 irmãs e um irmão depois de mim, mas eu sou primogênito. E minha mãe sempre me disse que eu fui o filho mais desejado, né? Claro, fui o mais desejado porque eu fui filho incerto, né? Uhum. Né? E eu nasci com glaucoma, né? Eu tinha um glaucoma congênito, e meus pais, como médicos, por sorte, descobriram meu glaucoma relativamente cedo, né? Quando eu nasci em 56, né? O diagnóstico precoce de glaucoma não era tão frequente, né? Hoje, felizmente, já é, né? E eu fui muito paparicado na minha infância, Maurício. Sempre fui muito cuidado, né? Porque eu não podia bater a cabeça, não podia correr, né? E eu era uma criança muito tímida, né? Muito tímida, muito. Podia pensar, não? Hein? Pensar faz mal para o glaucoma? Não, tanto que eu me refugiei muito nisso, né? De ser um bom estudante, um bom aluno de escola. Eu sempre fui muito escolar, né?
Uhum. Eu costumo dizer até hoje para os meus alunos que eu sou um produto da escola, né? Eu digo a eles que eu entrei na escola com 5 anos e até hoje não consegui sair, né? Eu tenho 62 anos de escola, né? Então, como eu era criança reservada, tímida, quieta, calada, né? Eu era um bom aluno, eu tinha boas notas, esse era um pouco meu refúgio de sucesso, né? Sucesso escolar e tal. Eu era tido como inteligente, né? É uma coisa hoje eu sei que é uma coisa meio compensatória, né? Porque eu era esquisito, né? Usava um óculos fundo de garrafa, não jogava bola, não corria, né? Não tinha muitos amigos e tirava boas notas, né? Tirava nota 10 e tal, um pouco meu refúgio, né? Então todo mundo gabava que eu era muito inteligente. Eu cresci acreditando que eu era muito inteligente, né? E você acredita, até hoje você acredita? Cara, quando eu já tinha uns 30 e tantos anos, 40, já era cego até, eu acho, eu estava um dia caminhando com meu pai, e meu pai sempre foi meu conselheiro, né? E eu estava contando para ele alguma história minha com alguma namorada, algum desentendimento, alguma coisa que eu falei mal sucedida com essa namorada, que ficou de mal e tal. Estava tentando me aconselhar com meu pai, e ele falou assim: meu filho, você é muito burro. Você é Hum. muito burro, né? Eu falei, mas como, pai, que eu sou muito burro? Eu cresci com você dizendo que eu era inteligente. Eu sou inteligente, né? Enfim. Aí meu pai, que é psicanalista, né? Ainda está vivo, felizmente, né? Com 96 anos. Minha mãe, infelizmente, não, já faleceu, mas ele ainda está, né? Ele que é psicanalista, aí ele me explicou uma coisa que eu não sabia, que tem vários tipos de inteligência, né? E que a minha inteligência do tipo dedutiva, lógica, racional, é muito boa mesmo, né? Mas a minha chamada inteligência emocional é uma porcaria. Né? Ah, tá vendo? Isso aí, eu costumo dizer que mal de mim eu deixo para os outros falarem. Mas Isso. aqui, pelo menos, você está dando uma oportunidade para as É. pessoas. Então, minha infância, Maurício, minha infância, resumindo, foi isso, né? Uma criança tímida, mas criada Uhum. com muito afeto, com muita proteção, com Ah. muito carinho, né? Com muito Bom, se amor da você é o família. primogênito, então você tem outros irmãos, né? Depois de mim tem minha irmã Denise, que sempre foi a minha public relations, ela que me colocava no mundo, né? Ah. Ela que me arrumou as primeiras namoradas, eram sempre amigas Olha, é dela. mesmo, né? Agenciadora. É, vencedora, né? Hum. Aí eu tenho depois a Tereza, a Teco, que é um pouco mais nova, 3 anos. A Denise é bem perto de mim, 1 ano menos que eu. Teco, 3 anos e meio menos que eu, a Tereza. Aí tem um tempo grande, que minha mãe achou que eu não engravidaria mais, engravidou, né? Uhum. Aí tem a Eliana, que tem menos que eu, 8 anos. E, por último, finalmente, um irmão homem, né? Que é o Antônio Carlos, que Rapaz, tem... eu estava pensando que você tinha sido um desvio, porque era só mulher que nascia, né? Não. A minha mãe chamava a mim e ao meu irmão de as minhas pontas, né? Ah, Ela dizia isso com um certo tom assim irônico, né? Porque nós somos homens, temos pontas, né? Enfim. já que você disse o nome de todos os seus irmãos, qual é o seu nome mesmo? Guga não é nome. José Augusto. Ah, e isso é em homenagem àquele cantor, não? Não, José Augusto é o nome do meu avô, do pai do meu pai, Ah, né? sei. Meu pai, meu avô paterno é meu xará. Ele ficou muito honrado quando meu pai colocou o nome dele em mim, porque Uhum. ele se achava um coronel do interior, né? Ele era um pequeno comerciante do interior, né? Uhum. Tanto meu pai quanto minha mãe estudaram com muita dificuldade. Meu pai e minha mãe são os primeiros da família deles que chegou a ter curso universitário, né? Os pais deles não são pessoas de origem mais humilde, né? Os dois são os primeiros que chegaram à universidade, se tornaram médicos e tal.
Uhum. Na geração deles, ainda era possível médicos de família pobre chegarem a ser médicos de sucesso, como eles de fato chegaram, né? Hoje isso já é mais impossível. Mas Você estudou em escola pública ou particular? eu estudei os primeiros anos em escola particular, o que era um antigo curso primário, né? As escolas particulares que ainda eram baratas, na escola particular de bairro, né? Onde eu morava. A primeira, bairro de bairro, a segunda, já fiquei 3 anos. Aí no ginásio, no que seria o antigo ginásio, atualmente seria do 6º ao 9º ano, né? No ginásio e no ensino médio, eu fui para uma escola pública, mas para uma escola pública muito diferenciada, que era o Colégio de Aplicação, que é o Centro Pedagógico da Universidade Federal da Bahia, né? Uhum. Que era uma escola que tinha uma seleção exigentíssima, né? Todos os colégios de aplicação têm, né? Então, eu estudei na aplicação, o antigo ginásio e o ensino médio, 7 anos, né? Ingressei em 68, né? Foi um ano importante para a história da humanidade. Eu vivi em 68 já na aplicação, né? Zueni Ventura diz que é o ano que não terminou. Exatamente isso. Eu tinha 11 anos, em 68, foi o ano que eu entrei no ginásio, e já com 11 anos eu vivia aquele mundo chamado secundarista, de passeatas e greves e tal, né? E era um colégio muito bom, era um colégio de excelência, realmente, né? E eu fiz os exames de admissão, né, para entrar, e passei em primeiro lugar. Eita! De 180 candidatos, eu passei em primeiro lugar. O que significa que eu, de fato, era muito competente, né? Era. Espero que continue sendo, mas... Não sou mais. Eu adquiri outros interesses na vida, que não só os estudos na época, né? Na época, como eu falei, na minha infância, os estudos eram um refúgio. Outras competências e outras incompetências também, né? Sim, também. Como todos nós, né? E só dar mais um detalhe sobre meus irmãos, que acho que é um detalhe importante, né? Que quando eu tinha 50 anos de idade, 50 e alguns já, 2009, eu tinha 53 anos, eu descobri uma irmã. Uma irmã que é minha irmã por parte de pai somente, né? Que o meu próprio pai não sabia que tinha essa filha, né? Ele não sabia. Olha! Aí é uma longa história, mas meu pai descobriu essa filha tardiamente, e pouco depois que ele descobriu, eu também descobri, né? E hoje ela é minha irmã. É mais velha que você? Não. Ela é mais velha que meu irmão caçula 3 dias. Nossa! Eu te falei que é uma longa história, não vou falar disso agora, mas... deixa... Só para registrar que ela é tão minha irmã quanto todas as outras. Ela é muito querida. Rosana, ela chama-se Rosana, mora em São Paulo, é atriz, foi atriz, participou de filmes e tal. Olha! Atualmente ela é mestre de yoga muito renomada, em São Paulo. Vou lá visitar ela agora, daqui a 2 semanas. Opa! Isso. Então, infância, basicamente isso. Você apesar de tímido, com óculos, então, você costumava brincar na rua, essas coisas, ou você ficava realmente recolhido em casa? Eu ficava realmente, Maurício, recolhido em casa. Ou seja, você era muito bem comportado, é isso? Para os padrões do que seria bem comportado, sim, era, né? Tinha umas rebeldias domésticas, né? Mas eu não tinha muita experiência de vida na rua, não, né? Eu ia à praia com minha irmã, eu tinha uma babá, eu era muito apegado à minha babá, que talvez seja um dos personagens que me fez virar antropólogo, né? Minha babá, que eu chamava ela de Bahia, porque eu não acertava a falar Maria, então eu chamava Bahia, né? Chamava Bahia, então ela ficou sendo Bahia, né? Eu descobri que Bahia era o nome do meu estado e do meu time depois. A minha primeira Bahia que eu conheci foi ela, né? Eu chamava ela de Bahia. E ela é uma pessoa muito marcante na minha vida,
porque é uma senhora negra do Recôncavo, aqui da Bahia, mais velha, né? E com um referencial sociocultural muito diferente da minha família, né? Você sabe, essa confusão entre Bahia e Maria, o Ari Barroso também cometeu, você sabia disso? Não sabia. Tem uma música do Ari Barroso que diz que Maria, o seu nome principia na palma da minha mão. Tá? Não tem? Tem. Conheço, sim. Dizem que ele tinha a intenção de colocar Bahia em vez de Maria. E parece que houve um equívoco na hora de... Né? E ele queria corrigir o equívoco e disseram para ele, mas, ô Ari, pô, você, embora mineiro aqui de Upá, já escreveu, já fez tanta música, tanto elogio à Bahia, faz pelo menos esse para Maria. Aí ele deixou. E na palma da mão tem o desenho da letra M, né? Não é? Eu também achei, mas eu ouvi essa história. Né? Essas histórias, se é fake news, eu não sei, mas... Né? Na época, ninguém falava que era fake news, mas é passível, né? É plausível, digamos. Sim. É plausível. Sim. O Ari Barroso é personagem de várias histórias, né? Você nunca sabe. Muitas. Quais. Todas são verdadeiras, todas se tornaram verdadeiras, enfim. Se não eram, ficaram, né? Ficaram. Mas a minha Bahia foi marcante na minha formação. Né? Porque meus pais eram jovens médicos que ficavam muito tempo fora, né? Trabalhavam até 9 da noite, meu pai dava plantões, né? Estudava para fazer especialização, mestrado, doutorado, né? Minha mãe também trabalhava muito, então eu ficava muito tempo ou com minhas avós, né? Ou com minha babá, né? Então ela acabou sendo uma referência importante para mim. Talvez na minha relação com ela, eu tinha começado a ser antropólogo. Né? Pô, que legal. Já comecei a ser antropólogo por ser estranho. Né? Quando você é uma pessoa estranha, já é meio caminho para você virar antropólogo. Né? Porque se há uma coisa que antropólogo gosta, é de pessoas estranhas. Né? Porque nós próprios somos estranhos. Né? Tem uma anedota que corre no meio profissional dos antropólogos que diz o seguinte: quando a pessoa ela é desajustada pessoalmente, né? Se é uma pessoa com problemas de adaptação pessoal, né? Esquisita, tímida, ela vai estudar psicologia. Né? É um dito sobre isso mesmo. Que, em princípio, a pessoa quer se conhecer, né? Exatamente. Por outro lado, quando a pessoa é socialmente insatisfeita, ela acha que vive numa sociedade injusta, num mundo injusto, cheio de defeitos e de males, a sociedade é perversa, né? O capitalismo, o consumo, então ela vai estudar sociologia. Né? Quando ela tem os dois problemas, ela faz antropologia. É tipicamente o meu caso. Bom, e aí, quem sabe, que se você é um tanto conservador, você vai estudar política? Não no meu caso. Não estudei, enfim. Só para pegar os 3 ramos do antigo curso de Ciências Sociais, né? Que ainda tem. É assim ainda, dividido assim? Já existem algumas graduações específicas, né, em antropologia, por exemplo, né? Mas o curso de CISO, como se diz agora, né? Na minha época não chamava assim, agora chama assim, né? O curso de CISO. Eu, por exemplo, sou docente de um curso de CISO, né? De Ciências Sociais. Nesses padrões ainda, né? Que formam sociólogos, politicólogos e antropólogos. Interessante. Eu fiz Ciências Sociais e eu achava que eu ia optar pela sociologia. Eu tinha tudo para fazer sociologia, mas deixa isso para lá, que senão Você é historiador. Fiz mestrado e doutorado em História. Sua graduação é em CISO? Não, pior, você não sabe. Eu fiz isso e depois eu quis recuperar um antigo sonho de fazer economia e fiz. Fiz não.
eu concluí um curso de economia que não era curso. Uhum. Não era curso. Entendeu? É tanto assim que eu tive tanta vergonha que eu não fui buscar o diploma. Sério? Sério. Eu sempre usei o histórico escolar do curso. Porque ninguém pediu diploma, sempre pediu histórico escolar, né? Então eu sempre mostrei o histórico escolar, mas eu não fui lá buscar o diploma. Mas então, eu já sabia que eu seria antropólogo ali pelos 14, 15 anos, né? Uhum. Que é uma coisa meio precoce. Quando eu entrei para fazer ciências sociais, eu entrei sabendo que eu ia fazer antropologia, né? Por quê? Porque outro traço meu de infância é uma certa obsessão por orientação espacial, né? Acho que hoje eu acho que por causa da minha dificuldade visual, né? Eu tinha uma miopia alta, eu tinha um campo visual limitado por conta do glaucoma, né? Então eu era muito obcecado por me orientar espacialmente, né? Eu sempre gostei muito de viajar, até hoje eu viajo loucamente, né? Estou o tempo todo na estrada, eu viajo muito. E eu sempre fui muito bom de orientação espacial, né? De ser agricultor, de me localizar e tal. Até hoje eu trabalho fazendo mapa, né? Enfim, eu posso te contar um pouco sobre isso, né? Não, pode. Mas então, eu achava que eu ia fazer geografia, né? Porque desde criancinha eu adorava fazer duas coisas. Eu adorava ver mapa, né? Eu adorava estudar mapas e eu adorava ler enciclopédia. Ler enciclopédia, aquelas partes da enciclopédia sobre os povos do mundo. Eu ficava lendo na enciclopédia os capítulos sobre, sei lá, pigmeus, esquimós, chineses, né? Japoneses e tal, né? Você achava que ia fazer essa geografia aí e tal. Ou antropólogo, né? Aqui é o ponto de contato, né? Pois é, mas na infância, né, eu não sabia nem que existia antropologia. Aí quando eu fui para o colégio de aplicação, em 68, né, toda aquela turbulência política da ditadura e tal, né, eu fico muito envolvido com questões sociopolíticas e tal. Então eu achei, e nessa fase da minha vida escolar, o curso de geografia, as aulas de geografia do ensino médio eram muito ruins, né? Não era geografia que eu me interessava, né? Na geografia ficava falando de blocos econômicos e da CEPAL, né? Da Tinha OEA. aquela divisão entre a geografia física e a geografia humana. Aquela geografia que usava aqueles conceitos furadésimos de país desenvolvido para país subdesenvolvido. Eu não gostava daquilo, né? Então eu fui abandonando o interesse pela Hoje em geografia. dia, talvez você gostasse, que eles mudaram muito, né? Na época, não. Eu fui, inclusive, colega de colégio de aplicação do filho do Milton Santos Filhos, né, que é um grande geógrafo, que nessa época estava exilado, né? Estava exilado. Uhum. O filho dele era meu colega de colégio, era um ano na minha frente, mas era meu colega de colégio, mas eu não sabia direito quem era o pai dele, eu sabia que era um cara conhecido que estava no exílio, né? Uhum. E a geografia que a gente estudava era essa aí que deixou de me interessar, né? Aí eu comecei a achar que eu ia fazer sociologia, por causa do meu interesse com política e tal, né? E um dia, conversando com meu pai, eu disse isso para ele: olha, pai, eu gostava de estudar essas coisas assim, né? Gosto de mapa, gosto de saber sobre os povos do mundo, mas geografia não vou estudar isso não, já foi muito chato, acho que vou estudar sociologia. Aí ele falou: não, cara, isso que você gosta aí, essa sociologia misturada com as coisas de geografia, dos povos e tal, isso se chama antropologia. Ele falou assim: deve ser isso que você quer. Eu falei: ah, é? Aí foi que eu soube que existia antropologia e fui procurar mais sobre o que era isso e, de fato, é o que eu me tornei, né? Mas já aos 14 anos, graças a esse insight do meu pai, eu optei por fazer antropologia. Antropologia. Né? Aí você já entrou para... Você fez na Federal da Bahia, né? Fiz na Federal da Bahia. E aí você por sinal... Hein? Fez a CISO, né? Fiz, cara. Era um curso muito fraco na época. Imagina, eu entrei em 75, no plena ditadura, né? Ninguém fazia CISO naquela época. O curso era fraco. Eu vinha de um excelente colégio, né? Vinha de um colégio de excelência e tal. Então, eu entrei num curso que
na primeira impressão, me pareceu um curso muito fraco, né? Aí o Uhum. que eu fiz? Me inscrevi para fazer vestibular na USP, né? Eu, eu tranquei a matrícula aqui e fui para São Paulo, fiz vestibular na USP para Ciências Sociais, passei, claro, né? E, Claro, claro. passei, foi tranquilo, foi bem tranquilo, né? Uhum. Estava com tudo fresco na cabeça, né? De assunto de vestibular e tal, né? Enfim. Aí comecei a cursar Ciências Sociais na USP, que era um curso bem melhor, de fato, né? Eu e meu amigo Eduardo foi junto comigo e tal. Assim, ele não teria coragem de ir, não, né? Fomos Uhum. juntos. Ele perdeu o terceiro ano de colégio, de modo que ele só fez vestibular, no ano seguinte já fez direto na USP comigo. Eu Uhum. falei para ele, ó, faz o vestibular aqui não, que é muito ruim. Mas aí, cara, foi nesse ano, 76, que eu tive problema e tive que operar um dos meus olhos, que se fala, né? Por de olho é olhos, enfim. Né? Eu tenho, como eu te falei, nasci com glaucoma, né? Fiz uma primeira cirurgia quando eu tinha 5 anos, que era o mais precoce que se fazia na época, né? Atualmente, se Uhum. você faz cirurgia de glaucoma com 21 dias, né, de nascido, enfim, né? Mas quando eu nasci, não. Então, eu fiz a primeira cirurgia com 5 anos, em Belo Horizonte. Quando eu tinha 13, fiz outra cirurgia de um dos olhos, em Buenos Aires. Quando eu tinha 19, não tinha que eu tinha 19, eu estava na USP, né? Precisei operar de novo o olho, né? Aí essa operação já não foi tão bem sucedida, eu tive que ficar muito tempo de repouso na cama, tranquei a matrícula, depois tive um descobre de retina, enfim. No final desse ano, fiquei cego do olho, né? Eu fiquei o que depois de muitos anos descobri que se chama monocular. Eu não sabia que existia esse conceito É, monocular, né? mas você enxergava bem do outro? Eu sempre cheguei mal dos dois, né? Mas eu continuei enxergando do outro, né? Uhum. Uhum. E tranquei o curso na USP e convivi muito com médicos esse período todo da minha vida. Meus pais são médicos, né? Minha irmã também estava fazendo medicina. Aí eu falei, pô, não vou fazer ciências sociais porra nenhuma, nem USP, não vou morar em São Paulo mais, que é um desafio muito grande para morar em São Paulo, e sozinho, enxergando mal e tal, só com o olho. Aí eu decidi que eu ia fazer medicina, né? Falei, vou fazer medicina, né? Olha, mesmo enxergando mal. É, eu não Por quê? achava isso, não. Eu achava que eu enxergava bem. Hoje que eu sei, Ah, hoje que eu sei que eu enxergava muito não, mal. quer dizer, eu pensei que você queria fazer o desafio, porque nessa época você já havia discussão de cego fazer medicina. Teve um americano Ah, que fez medicina, só que é o aham. seguinte, o pessoal fazia medicina, cegos faziam medicina, mas iam direto para a psiquiatria. Exatamente. O meu pai é psicanalista, né? Aham. Pois é, mas é, é, geralmente eu sei de uma pessoa que fez medicina e não foi para psiquiatria. Mas Aham. geralmente o pessoal fazia medicina cegos e iam para a psiquiatria. Entendeu? Eu conheci um médico cego aqui em Salvador, mas ele é um cego tardio, ele já ficou cego quando ele já era Médico. médico, né? Ah, E e continuou. continuou clinicando, mas eu não sei bem qual era a especialidade dele, não. Não conhecia muito, não. Uhum. Mas no meu caso, eu não achei que eu ia ficar cego. Eu não tinha Essa esse perspectiva. olho. Na verdade, tinha, era mais um temor, mas eu não pensava muito nisso, não. Né? Aham. Eu achava que se eu fosse. E toda a minha família achava um pouco isso, né? Que se eu fizesse medicina, eu ia ser psicanalista, como os meus pais, né? Ah, tá. Quer dizer, você ia acabar caindo para a área psi. Né? Com certeza. Meu pai, nessa época, já era psicanalista, ele tinha formação original em psiquiatria, mas era psicanalista. Uhum. Minha mãe, de início, ela era neurofisiologista, mas também depois ela se tornou psicanalista, né? Minha irmã estava entrando em medicina também para fazer psiquiatria, psicanálise, que é o que ela faz até hoje, era uma boa psicanalista hoje, né? Minha irmã mais próxima de mim, Denise, né? Então, Uhum. eu ia por aí, né? Então, eu me inscrevi para fazer medicina. Só que enquanto eu chegar ao vestibular, que seria em janeiro, no segundo semestre, eu, em vez de continuar na USP, decidi que não mais ficar lá,
eu fiz o curso de siso aqui, aquele que eu tinha trancado primeiro, né? Ah, sei. E aí, nesse de fazer o curso de siso aqui, enquanto eu guardava o vestibular de medicina, eu conheci os bons professores do curso, né? Que eu devia ter feito desde o começo. O curso, de fato, era fraco, mas tinha alguns bons professores, né? Uhum. Na antropologia, justamente. Então, eu me aproximei desses professores e falei, bom, esse curso é fraco, mas eu vou ficar aqui perto dos bons professores e vou fazer o curso aqui mesmo, né? De ciências sociais, que é o que eu queria fazer, na verdade, né? Eu queria fazer antropologia, né? Aí teve o vestibular de medicina, eu fiz vestibular, ainda meio que na dúvida, passei, né? Passei pelo Para variar, né? Para para variar. variar, passei pelo terceiro ano seguido, no terceiro vestibular, né? E quando eu passei, ficou aquela coisa assim, né? E E agora? agora? E Aí ele agora? ia fazer mesmo. E as pessoas ficaram meio assim, né? Mas eu não tinha uma dúvida. Eu falei, não, eu só passei em medicina, porque quando eu passei em ciências sociais, né? Minha família sempre me deu todo apoio para fazer o que eu quisesse, né? Mas os amigos da família perguntavam, Guga passou em quê? Ciências sociais. Eu falei, ciências sociais, tinha carteira no meio, tá. Tá, é. Aí eu passei em medicina só para esfregar na cara de que eu podia passar em medicina, entendeu? É. É Aí uma satisfação. passei e não cursei. Passei e não cursei. Minha irmã cursou, né? Ah, Passei e não cursei e segui fazendo ciências sociais e pronto, eu virei antropólogo. agora, bom, vamos lá. E você, você conseguiu terminar a antropologia enquanto enxergava ou ficou cego no meio do curso? Ficou cego Não, total? eu fiquei cego quando como eu falei, eu perdi um olho aos 19 anos, né? Justamente quando eu Ah, estava no primeiro ano de faculdade na USP, que seria o segundo, mas eu tinha trancado aqui, né? uhum. E aí desisti da USP, um pouco por conta disso, eu acho, não sei se ele teria que ter mais psicanálise para saber por que eu desisti da USP, mas coincidiu com isso de perder o primeiro olho, né? E não, eu fiz todo o curso enxergando com o olho, fiz mestrado, depois Você fez mestrado ainda enxergando com o olho. fiz mestrado de Ah, início aí no Rio, no Museu Nacional, né? você fez no Museu Nacional? Você fez num grande lugar, né? De É, referência, né? isso. Eu fiz aí e na Unicamp. Eu fiz a seleção no Museu Nacional e passei, fiz na Unicamp e passei, né? Uhum. Aí eu fiz o primeiro ano de curso no Museu Nacional e no segundo ano de curso, a minha namorada, daqui de Salvador, foi morar em Campinas, né? Minha namorada, que também tinha acabado de fazer medicina aqui na Bahia, como sempre, colega da minha irmã, minhas namoradas eram sempre colegas da minha irmã, É? né? Aí essa minha namorada, que veio a ser minha primeira esposa também, a Rosa, ela foi fazer residência médica em Campinas, né, na Unicamp, né? Ah, Tava morando em Campinas. E eu, como a Rosa estava em Campinas, eu frequentava também a Unicamp, né? E achava muito difícil morar no Rio, né? Embora o Museu Nacional tivesse um curso excelente, né? Um curso de antropologia de ponta, até hoje é o melhor do país, né? uhum. O João Pacheco, que depois vai ser meu orientador, ele estava de licença para o doutorado, né? Então, eu não tinha muitos vínculos com os professores que eu tinha no Museu Nacional, né? Então, eu achei que na Unicamp eu teria mais vínculos acadêmicos, né? E além de ter minha namorada, né? Aí eu falei, vou transferir para a Unicamp. Aí eu fui lá na Unicamp para perguntar se a minha aprovação do ano anterior ainda valia, né? Falaram assim, não, vale sim. Aí eu cursei um ano no Museu Nacional, peguei os créditos e completei depois o mestrado na Unicamp, né? Então, eu Uhum. fiz nos dois. Aí foi bom que eu tenho boas relações com os professores das duas universidades, que são, ainda hoje, Isso é referência. duas das melhores, né? A Unicamp, o Museu Nacional, a UNB e a USP, né? São as melhores faculdades de Quando, antropologia. quando você fez Ciências Sociais na USP, você chegou a entrar em contato com o Aziz Simão?
Não, não. Você sabia da existência dele? Eu fiz só um semestre, né? Ah, E eu, como calouro, né, eu conheci muito pouca gente. Eu tive um grande professor que foi o Gabriel Cohn, né? Gabriel Cohn, sociólogo. Mas certo. não cheguei a conhecer o Aziz, não. Weberiano de carteirinha. É um bom weberiano. Tanto que É, até hoje eu gosto muito do Weber, graças, eu acho, ao Gabriel Cohn. ao Cohn. Mas o Aziz, eu estou falando dele porque ele é cego, né? Sim. E ele é cego e pontificou lá como sociólogo na USP, foi um bom pesquisador, né? Escreveu até um livro, Sindicato e Estado no Brasil, que foi uma referência. Né? Sim. Né? Por exemplo, você tem ele é da família do Emir e do Éder Sader, né? É Sim. tio deles. E ele orientou o Éder Sader, né? Ele foi orientador. Eu não sabia. Aquele livro do Éder Sader, que ficou famoso, que foi um clássico, Quando Novos Atores Entram em Cena, que deu foi considerado um marco na sociologia brasileira, né? E o orientador foi o Aziz Simão, do Éder Sader. Estou tentando elogiar os cegos, né? Você sabe, não né? sabia. Pois é, a gente vai falar mais de cegos numa próxima oportunidade. Vamos. Mas essa parte da entrevista que ainda vai acontecer é uma parte que eu me sinto muito menos qualificado, né? Que bom. Porque como eu sou um cego tardio, né? Fiquei cego, como eu estava contando, fiquei cego aos 33 anos, né? Eu tinha acabado de voltar da Unicamp em 87, voltei aqui para a Bahia, fiz concurso imediatamente para a universidade, para a UNEB, onde eu estou até hoje, né? Entrei na UNEB em março de 88, esse ano agora eu fiz 35 anos, né, de professor. Né? Tá, isso. Nesse mesmo ano de 88, eu fui convidado para ser assessor de um órgão do governo do Estado, um órgão de terras do Estado, né? Sempre costumo trabalhar com territórios, até hoje eu sou um antropólogo que mexe com territórios, né? Meu campo de trabalho como antropólogo higienista é território indígena, relação política de povos indígenas, luta por terra, essas coisas todas. Então, quando eu voltei da Unicamp, no mesmo ano, eu ingressei como docente na UNEB e fui convidado para ser assessor do Instituto de Terra do Estado, justamente trabalhando com povos indígenas, quilombolas, né, comunidade de fundo de pasto e tal, né. E eu era professor, nessa altura, em regime de 40 horas, então eu podia ter um outro trabalho, né. Então, já voltei assim, trabalhando a mil, né, no final de 88. Em 89, né, eu terminei o meu primeiro casamento, né, com a Rosa, minha namorada, que era de Campinas e tal, né. Quando eu estive com ela em Campinas, foi um período que a gente viveu em lua de mel, praticamente o tempo todo, né, foi muito legal. Voltando para Salvador, né, os dois assim profissionais, eu com 2 empregos, sabe, minha vida super cheia, perspectiva de ter filhos, aí, cara, eu mufinei, né, como diz o povo do sertão. Eu falei, casamento, emprego, daqui a pouco filho, né? Aí eu pulei fora. Eu conheci uma jovem colega que me foi indicada para eu orientar ela, né? A Sheila brasileiro. Então a Sheila veio a ser minha segunda esposa, né? Mas houve um período em que ficou meio que superposta as duas, né? Rosa e Sheila, aquela confusão da porra na minha vida, né? 2 empregos, 2 mulheres. Eita! Né? Rapaz. E aí eu não tive outro jeito senão ficar cego, né? Para dar uma parada. Aí foi no final de 89 que eu perdi o segundo olho, né? Teve um acidente, rompeu o nervo óptico e tal. Aí eu fiquei cego do segundo olho. Aí eu dei uma respirada, né? Eu fiquei cego e falei, não, agora dá um tempo, né? Agora dá uma parada na vida. Para arrumar, né? Para organizar. Então, tinha 2 perguntas. Antes de ficar cego, você teve algum contato com cegos? Não, cara. Não tinha. E apesar de eu ser cego de um olho, e de ter um glaucoma, e de ter a perspectiva de poder ficar cego e tal,
Poderia Você ficar ou não, né? Acabou que fiquei, mas poderia ter ficado ou não. Né? Não, tá, mas você não teve contato. Não tinha, não. Mas Eu vinha você acha que você não teve uma questão fortuita? Não tive, pronto, não tive? Ou você acha que tinha alguma rejeição, alguma coisa? Não, eu acho que não tinha rejeição, não. Só não era do meu Não mundo, teve. né, Aham, Maurício? Até hoje eu tenho um pouco de problema e questões com relação a isso, né? aham. Eu Então, sou. até hoje você não tem tanto relacionamento com cegos É, também. exatamente. Isso que Ah, eu ia tematizar, ou vou tematizar, quando a gente for falar mais especificamente sobre isso, né? Sobre o uhum, que é ser cego e tal, né? Como aham. eu fiquei cego aos 33 anos, né? Eu costumo considerar que foi uma idade boa para ficar cego, sabe? Mas como é que Porque você se sentiu como cego? Quer dizer, para você foi uma diferença muito grande? Como é que você foi, entrou nessa? foi uma diferença bem grande, né? Mas também foi uma adaptação que eu considero muito favorável, eu avalio, sabe? Você acha Eu, que se adaptou bem? Bem no sentido de rápido? Ou- inclusive, emocionalmente, acho que bem, sabe? É? Eu acho que sim. Eu já tinha me formado, pós-graduado, já tinha emprego, né? Já tinha casamento, Uhum. e era ainda suficientemente jovem para aprender coisas novas, né? Mas Se eu tivesse ficado cego com a idade que eu tenho hoje, por exemplo, eu teria muita dificuldade de me adaptar, eu acho. nunca ocorreu, por exemplo, tanto à universidade quanto a você se aposentar, por exemplo? A universidade, eu tinha 2 empregos, como eu te falei, né? Ah, Um emprego era um cargo de confiança, né? sim, certo. Desse emprego que era cargo de confiança, eu aposentei, né? Você aposentou mesmo? Eu tinha 2 empregos, desse emprego, sim, aposentei, né? Sei. Aham. Mesmo porque, se eu não Até aposentasse, porque você eu ficou. seria exonerado. Foi uma coisa engraçadíssima. Exatamente, você perderam a confiança, digamos assim. Não é isso. Não, mas foi uma piada, tá? Não sei Porque se o você vai cargo de se confiança, lembrar, era aqui na Bahia o governo de Valdir Pires. sei, lembro, É claro. um governo de esquerda, né? Isso, Governo de lembro. esquerda. Eu fui convidado para ser assessor do governo de esquerda, do Valdir Valdir Pires. Pires, né? E foi uma Só, surpresa ele ter ganho do ACM, né? Derrotou sim, o clã do ACM aí. só que ele renunciou para ser vice na chapa à presidência do Ulisses Guimarães, em 89, justamente. É Né? verdade. É. Ele renunciou, assumiu o vice dele, que era o Estrupício, Nilo Coelho. Né? Ah, Então, sei, sei. todos Político nós, antigo, né? Político bem antigo, né? todos nós que estávamos no governo por termos ligações com o Valdir, a gente combinou que a gente ia ficar no governo até a eleição, em lealdade a Valdir. Depois da eleição, íamos todos nos exonerar. A gente não ia ficar no governo de Nilo Coelho. Né? Ah, A eleição foi dia 15 de novembro. Né? uhum. Estávamos todos combinados que íamos pedir exoneração até o final de dezembro. A gente pediu exoneração. Eu fiquei cego dia 5 de novembro. Ah, Né? 10 dias antes da eleição. Da eleição. Eu voltei já com cédula Braille, que tinha na época, com 10 dias de cego. Com 10 dias de cego, fui voltar aprendendo a fazer É a usar mesmo? Hein? Quer dizer, É, você é, foi votar com 10 dias de cego. fui. Rapidinho Usando aprendi. ainda aquela cédula Braille que a gente usou, realmente. Né? Aquela cédula que você cobria a cédula com cartão em Braille, né? Que tinha os Isso. furinhos, né? Os furos para você fazer e tal. Eu aprendi aquilo ali e tal, fui votar. Com 10 dias de cego, né? Peguei o cartão na Associação de Cegos, fui e tal. Será que foi por isso que o Ulisses perdeu, rapaz? Ele perdeu feio, né? Ficou lá atrás, não deve ter sido por isso, não. Ficou. É. Foi a eleição do Collor, né? Você lembra, né? Foi. Que o Lula foi para o segundo turno e tal. Foi. Isso. Então, aí como
estava de licença médica, eu não me exonerei, junto com meus colegas, né? Uhum. E quando acabou a licença médica, eu encaminhei a aposentadoria, que eu podia ter aposentadoria. Aí que tá, porque eu tinha cometido 2 empregos, e me aposentei por invalidez, desde que era um cargo de confiança, né? Que hoje eu ganho uma merreca por esse aposentadoria, né? Ganho, sei lá, uns 12 mil e pouco reais somente, né? Uhum. E o emprego na universidade de professor, a universidade queria me aposentar, né? Falou assim, não, você consegue, vai aposentar. Eu falei, não quero. Né? O que, aliás, é um contrassenso você se aposentar por invalidez num e ficar trabalhando em outro, você não acha? Na época podia. Na época podia legalmente, né? Legalmente. Embora fosse um contrassenso, né? Porque eu achava que não, mas eu achava que eu não tinha mais competência para ser assessor, né? Eu lidava com um monte de pareceres, né? Porque é tudo papel, eu lidava com papel. Vamos relativizar a invalidez, né, no caso. Né? Então, eu entrei com um pedido de aposentadoria por invalidez, que, pelo Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, é direito de qualquer cego, é um contrassenso, né? Qualquer servidor público que fica cego pode aposentar inquestionavelmente, né? Independente de que profissão ele tenha, qualquer uma, né? Ficou cego, aposenta, né? Só que isso é um direito, não é uma obrigação, né? Se o cego se sentir capaz de estar trabalhando, isso foi admitido? Pode, né? Pode. Né? Aliás, naquela época, a Constituição da Bahia, como de todos os estados, era recém-implantada, né? Elas foram implantadas em outubro, todos os estados implantaram. Tinha acabado de ser implantada. Mas isso não é norma constitucional, isso é regimento do servidor público, Estatuto do Servidor Público. Né? Entendi. Sei. Então, eu tinha essa opção. Eu tinha essa opção, né? Essa opção de... Aí, a universidade, ela requereu um parecer jurídico se eu poderia me manter na função de professor. E o parecer jurídico foi favorável. Disse, não, claro que ele pode. Se ele acha que pode, pode. Né? Ele pode aposentar se ele quiser. Se ele não quiser, pode continuar exercendo a profissão, sim, de professor. Né? Eu fiz isso, continuei. Aí passei a ser professor de educação exclusiva, né? Requeri o DE, e é onde eu estou até hoje. Sou professor de educação exclusiva. Como é que você se adaptou? Porque até então você, digamos, você ainda lia, você conseguia ler, né, por exemplo. Sim, toda a minha vida, apesar de eu ser cego de um olho, só checar de um olho e ter uma visão limitada, toda a minha relação de trabalho era como vidente. Eu lia, andava, pegava ônibus, tudo sozinho, viajava e tal, né? Enfim. E agora? Eu era tido como mal educado, né? Eu mal educado porque eu andava de cabeça baixa para poder ver onde eu estava pisando, né? Eu tinha um campo visual, limitado, né? Campo visual limitado, então eu andava de para baixo, para saber onde eu estava pisando. De noite, eu tinha dificuldade de andar de noite porque já acaba com dificuldade, né? E tanto que eu parei de dirigir. Eu cheguei a ter carteira de motorista, né? Mas quando eu perdi o primeiro olho, fiquei com o olho só, eu já achei que não dava, né? Aí eu desisti de ser motorista, parei de dirigir. Mas eu vivia, para todos os efeitos, como vidente. A não ser esse detalhe que eu era tido como mal educado, que as pessoas passavam por mim, me cumprimentavam e eu não respondia. Né? É claro. Mas eu não via elas, sabe? Eu não via elas porque eu não tinha visão lateral, né? Minha visão lateral era limitada, só via em frente, né? Enfim, um pouco que os... Pois é, de repente você vira professor cego, com a possibilidade de leitura bem limitada na época, então. Hoje em dia... nenhuma, cara. Eu não sabia braille, né? Eu não sabia braille, eu não sabia nada do mundo do cego. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, se já era limitado você sabendo braille, sem saber braille, aí era bem limitada mesmo. Eu aprendi tudo em 3 meses. Como eu te falei, eu fiquei cego em novembro, aí entrei de licença, né?
Cara, eu estava dizendo isso para meu pai, dizendo ao meu pai que quando eu fiquei cego, eu tive uma única manhã de angústia, né? Eu fiquei cego, aí a gente pegamos um avião, fomos para Belo Horizonte, eu fazia o meu acompanhamento médico em Belo Horizonte, ia lá a cada 6 meses, ver como é que estava a retina e tal, né? Belo Horizonte era a clínica do Wilton Rocha, né? Não, do Nassim Não. Calixto, que era, na época, o grande expert em glaucoma, né? Ah, tá. Quer O dizer, Wilton não já era nessa época, clínica. a minha primeira cirurgia, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui operado pelo Wilton Rocha. Fez a minha cirurgia, né? Sei. Mas o Wilton era um generalista, né? Quem era fera em glaucoma era meu tio Nassim. Ah, Eu tá. considero ele como meu tio, né? E os filhos dele têm minha idade, até hoje são meus primos, né? Enfim. Então, era meu tio Nassim. Então, quando eu fiquei cego, peguei avião Belo Horizonte. Só para constatar, né? Fui lá, Belo Horizonte, chegar, constatou, já acabou, já era, ficou cego mesmo e tal, né? Voltei para cá. Aí, no dia seguinte, foi todo mundo trabalhar. Eu saí da casa onde eu morava com minha então namorada, né? Que era Sheila, né? E nessa fase eu estava assim, meio que de mal com ela e tal, estava meio que sozinho. Aí fui para casa dos meus pais. E fui todo mundo trabalhar, eu fiquei em casa sozinho de manhã. Eu não sabia nem ver as horas, cara. Eu ficava para 130, 130 eu formava as horas, né? Então foi uma manhã muito angustiante, minha primeira manhã como cego sozinho, né? Aí, meio-dia, meu pai chegou do consultório, chegou para mim e falou assim: Você quer aprender braille? Eu falei: Quero. Ele falou: Já falei com a professora, ela vem em 2 horas. Nossa. Acho, né? Seu pai também era. Aí ele falou assim: Você quer Era um aprender troglodita. mobilidade? Era um troglodita no bom sentido. Né? Ele falou: Você quer aprender mobilidade? Você quer aprender mobilidade? Quer aprender a andar com a bengala? Eu falei: Quero. Ele falou: Já falei com a professora, ela vem em 5 horas. Nossa. Aí nessa tarde, eu tive a primeira aula de braille com a Jerusa. Ah, Jerusa, conheço a Jerusa. É a própria, né? É a própria. É a própria. É aquela que eu conheço. Tinha primeira aula de braille com ela, de 2 às 4. Às 5 horas veio a minha instrutora de mobilidade, Railda, já falecida, infelizmente, né? Comecei a ter aula. Aí pronto, fiz uma agenda de aprendizados, né? De braille, de mobilidade, de sorobando, caralho, né? Isso foi dezembro, janeiro, fevereiro. Quando foi em março, eu voltei a dar aula. Né? Quando foi em março, o departamento perguntou: Google, você falou que você quer continuar na ativa, que bom, nós consultamos o jurídico falou que você pode continuar assim e tal. O que você quer fazer? Você quer ficar só na pesquisa, quer ficar como pesquisador e tal? Eu falei: Não, eu quero dar aula. Eu quero dar aula, quero dar aula. Né? E pronto, aí fui dar aula. Né? Aquela ideia de que o professor tem que controlar a turma, como é que você se viu com isso? Eu simplesmente não controlo a turma. Mas você controlava? Você controlava? Não controlava. Nunca controlei. Então não mudou nada. Então não mudou. Quer dizer, quando eu enxergava um aluno que sai da sala, sabia que eu estou vendo que ele saiu da sala, entendeu? Isso. E hoje eles saem sem que eu saiba, eles saem mais silenciosamente e tal, né? Claro. Teve uma época que eu tinha uma aluna que cismou de ser minha sócia, né? Quando o colega saía, ela dizia assim: Já vai, fulano! Você sabe uma Eu chamei ela no canto e falei: Fulano, não faz isso não, o cara está saindo discretamente para eu não ver, você fica denunciando o cara, deixa sair. Tal, né? Você sabe, uma vez a Sônia foi lá para a universidade, mas ela não sabia qual era a minha sala. Ela não sabia. Mas ela sabia o andar. Né? Que era o andar de aula ali, o bloco é pequeno. Né? Então, ela parou assim na entrada do corredor e ela viu um aluno saindo furtivamente da sala. Ela não teve dúvida
ali. Era a minha... Com certeza. Mas né? eu controlo porque eu fico dialogando com a turma, né? Então, Perfeito. eu sei mais ou menos quem está mais presente, quem não está e tal, né? Mas tem momentos que não. Eu depois de velho, eu descobri que eu tenho um traço autista, né? Toda aquela minha... É mesmo? É. Você é do espectro? Sou do espectro, Que interessante. Porque isso se ampliou muito, né? Coisas que na minha geração se chamava de timidez, esquisitice, calado, antissocial, hoje virou espectro autista, né? Você sabe, eu já comentei isso em outros papos aqui. Eu, há uns 10 anos, eu me identifiquei como pertencente ao pessoal do TDA. Que na minha época também não existia. Não existia, Né? Pois é. Eu não sei se eu sou espectro autista mesmo, mas minha irmã, que é especialista nisso, trabalha com isso, falou: Guga, você está no espectro, sim, com certeza você é do espectro, né? Você leva jeito, né? Ela falou que eu sou um autista altamente funcional, né? Que ele consegue trabalhar e falar e tal, né? Inclusive, essa sua concentração para estudar pode ser fruto disso. Isso. Até hoje eu sou obcecado por fazer listas, né? Adoro fazer listas e fico horas e horas compilando coisas nos mapas e tal. Tenho distração autista. Mas no caso das aulas, tem isso, né? Como eu sou autista, eu muitas vezes dou aula para mim mesmo, né? Olha. Eu fico, como eu sou cego e autista, eu fico falando, eu esqueço que tem gente na minha frente, me ouvindo. Rapaz, você sabe que eu já dei aula para mim mesmo? Será que eu sou do espectro e não sei? Pois é. Vou fazer uma verificação. Eu tento estimular os estudantes dizendo isso: gente, eu sou cego e sou no espectro autista. Vocês, por favor, me interrompam, façam perguntas, comentem. Senão eu vou dar aula para mim mesmo e, né, foda-se, né, em termos, né? Outra coisa que eu digo muito para eles, para estimular a turma, é dizer: olha, não adianta ficar me olhando com cara de inteligente, né? Nem com cara de tédio, tá? Não vou ver, né? Se vocês quiserem que eu ache vocês inteligentes, abram a boca e falem, comentem, façam perguntas, né? Aliás, no primeiro dia de aula, era um dos avisos que eu dava para a turma. Não adianta fazer cara feia. Eu avisava. Eu digo não fazer cara de tédio. Se a aula estiver chata, cara de tédio não vai resolver. Colocar, né? Se ela estiver chata, vocês interrompam, comentem, façam, né? Tentem redirecionar. Estou aberto a isso, né? Mas só cara de tédio não vai adiantar. Né? Então, eu faço muito isso para estimular a interação da turma comigo, né? Mas nem sempre acontece, ainda mais hoje em dia com os celulares, né? Não quero nem saber se estão olhando no celular, não estão olhando no celular, né? Eu dou aula para quem estiver interessado e pronto. Você sabe, eu tinha uma coisa que eu sempre passava uma prova escrita. Uma só. Eram 2 avaliações, uma prova escrita. Isso, eu também. Aí eu dizia para o pessoal: bom, primeiro, cada um faz a prova onde quiser, não precisa fazer na sala de aula. Se você morar perto, vai na sua casa. Agora, só há uma coisa: tem hora para entregar. Se não entregar na hora, eu não aceito o trabalho. Eu tenho que estar aqui para entregar. E outra coisa: quer colar com os amigos? Eu aconselho a você pedir cola a quem sabe mais do que você. Cuidado para você não pedir cola para quem sabe menos. E outra coisa: aqueles que sabem mais, cuidado para não dar cola para todo mundo e se esquecer de fazer a sua prova. Pronto, eram os avisos que eu dava. Né? Eu também faço isso. Digo: olha, se vocês quiserem conversar com o colega durante a prova, converse em voz baixa para não atrapalhar o outro colega que está concentrado. Até porque a prova é de pesquisa, né? Você pesquisa. O que é prova de pesquisa? A pesquisa é pesquisa, né?
Eu digo assim para ele, mas professor, a gente pode conversar com o colega, pode, isso que você fala, né? Colar, que na vez chama-se pescar, né? Nos fala colar, chama-se pescar. Pode pescar, professor? Eu digo, pô, se você não aprendeu até o dia da prova, é sua última chance, né? Exatamente. É sua última chance. Se você cola, não vai aprender. Então, enfim. Agora vem cá, agora eu queria passar para um outro ponto, a não ser que você queira dizer mais Não, alguma coisa. Como pesquisador, como é que você... Porque aí sim, você praticamente foi pesquisador cego, né? Se você ficou pouco tempo enxergando alguma coisa... Minhas primeiras experiências de campo, né, ainda no final da graduação e no mestrado, né? Você enxergava. Enxergava, né? Mas você se consolida como pesquisador como cego. Sim, consolida como cego, sim. Né? E aí você escolhe índio. Por que você escolheu índio? Desde antes. Por que você escolheu o índio? Claro, e eu sei que você fez trabalho de campo. Eu não escolhi, eu fui escolhido, né? Você foi escolhido. Como eu falei, quando eu fiz faculdade, eu me aproximei dos professores mais qualificados, mais interessados, mais bem formados, né? E esses professores que eram os melhores professores que eu elegi aqui na UFO, né? Professor Pedro Agostinho, professora Rosário Carvalho, meus amigos, né? Meus patronos intelectuais, eles trabalhavam com povos indígenas, né? Então, na minha relação com eles, eu fui, de início, assistente de pesquisa, né? Depois fui me interessando pela temática indígena, cruzei muito isso com meus interesses em antropologia política, né? Eu pesquisei, basicamente, movimento político indígena, né? Movimento político indígena, quer dizer... aliás, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando fala de índio, primeiro, né? Todo mundo homogeneiza, né? Índio é índio. Né? Não, existem as nações, diferentes nações e tal. Não pode nem falar índio mais. Né? Não, acho que não. Agora é povo originário. Indígena pode ser admitido. Ainda pode, indígena pode. Indígena sim, não pode ainda. Mas, enfim, eu fui trabalhar com povos indígenas, né, ou originários, como você fala, né, com o tema de que eu chamei emergência étnica, eu sou praticamente o autor desse conceito na antropologia brasileira, né, e com uma mobilização política para acesso a direitos e para acesso a território, né. Com isso que eu trabalho até hoje, né. E claro, eu fiz trabalho de campo, de início enxergando, e depois de cego, continuei fazendo, de início com grupos indígenas que eu já conhecia, né? De início eu fazia isso acompanhado de algum assistente de pesquisa, e assim, alguém comigo, um estagiário, né? Um colega mais jovem e tal, né? Em algumas situações de trabalho, de pesquisa com grupos que eu já conhecia, eu cheguei a fazer campo sozinho, né? Viajava sozinho, marcava de encontrar em algum lugar com alguém me pegava e tal, né? E eu ia para a aldeia, para a comunidade, ficava lá sozinho e tal. E os índios, vou continuar chamando de índio, depois você Pode me corrige. falar. Sim. Os índios não discriminaram você, não acharam estranho, cego? O que você não sentiu? Tinha uma certa discriminação positiva, Maurício, sabe? Positiva? Positiva. Achavam que eles em alguns contextos, achavam que era uma espécie de superdotado, né? Isso é interessante. Porque eu não enxergava e sabia coisas, assim. Eu me lembro das primeiras vezes que eu trabalhei com estudos para demarcação de territórios, né? Faço muitos até hoje, né? Faço estudos para demarcar terra, né? Lá no povo Cantaruré, aqui no norte da Bahia. Antes de ir para a comunidade, eu estudei os mapas, né? Com minha colega Sheila, que foi minha segunda esposa, né? Somente ela é antropóloga no Ministério Federal, pré-ITA. Esse trabalho eu fiz com ela, né? Então, antes de ir para campo, eu estudei os mapas com ela e tal, e coisa. Fui para campo, né? E quando eu cheguei em campo, claro, fui me orientar, né? Eu estou aqui na aldeia e tal. Aí falou, aqui tem a serra assim, não é? Ele falou, e tal.
Então, eu falei assim, atrás dessa serra tem um povoado tal, não é? Oh, como é que você sabe? Como? Né? E teve outra ocasião que eu fui com a equipe da FUNAI para um território que eles não conheciam, né? E eu conhecia, um dos territórios que eu melhor conhecia, Pancararé, no norte da Bahia, né? Então eu ia para campo com eles, né, no carro da equipe, e eu dizia, olha, você vai seguir uma linha de transmissão, daqui a uns 10 quilômetros vai vir uma casa vermelha à direita, você vai entrar à esquerda. Ok, né? Aí ficou todo mundo assim, né? Tá. Eu falei, ó, que eu tinha um certo, até eu tinha um certo controle pela quilometragem do carro, pelo tempo no relógio, eu sei mais ou menos onde é que eu estou. Mesmo lugares que eu não enxerguei, lugares que eu só conheci depois de cego, eu aprendi a descrever, eu sei onde eu estou, né? Eu sei onde eu estou. Uhum. Então, as pessoas ficam impressionadas com isso, né? Eu digo assim, daqui a uns 5 minutos, vamos estar passando em tal lugar. Entra à direita. Ah, né? Oh, meu Deus! E aí, não, é verdade, enfim, né? Então, às vezes, os indígenas percebem isso como se fosse um super dom, né? Uma coisa meio superdotada e tal. O próprio de início, né? O computador que fala, né? O computador que fala, o celular que fala comigo. Como ninguém entende Fala, né? ninguém entende, bota na velocidade que a gente está acostumado a ouvir, né? Você ainda Aí, põe aquela cortina de tela para ninguém ver tua tela? às vezes eu ponho, às vezes eu esqueço, né? Ah, tá. Não, porque aí fica mais estranho ainda, né? Você... É. Quando eu vejo que estão olhando demais, aí eu ponho a cortina, né? Mas geralmente as pessoas de início não entendem, né? Uhum. A Paula entende tudo. Paula é uma Ela sabe. monstra. Por isso que Das está minhas, contigo. hein? Por isso que está contigo. Mas das minhas mulheres todas, Nossa. Paula é a quinta, né? Não, E a ó, eu não ia hein? perguntar, mas quinta? É. Não, tá. Mas eu falei isso para dizer o seguinte: as outras antes da Paula não entendiam, não, né? Não sei se é porque não faziam questão de entender, mas a Paula entende tudo. E aprendeu rápido, e aprendeu bem rápido. Ela entende. Mas, de modo geral, as pessoas não entendem, né? Como as pessoas não entendem, tem uma coisa meio que mágica, né? A minha relação com o espaço, e com conhecer o espaço, é tido como meio mágica, meio superdotada. Porque Minha relação não se espera. não se espera que um cego faça isso, né? Minha relação com a o verdade, computador. Até a relação que todo cego tem, pelo menos todo cego tecnológico como nós tem, com computador, com celular, mesmo essa relação é tida como excepcional, né? Então, às vezes, tem um pouco essa discriminação positiva, né? Enfim. Discriminação negativa da parte dos indígenas, não. Nunca teve. Em outros contextos, sim. É porque com os indígenas eu sempre chego muito como profissional, né? Como profissional, como antropólogo, então isso dá uma discussão positiva. Em outros contextos em que eu sou só um ceguinho, né? Aí sim, aí tem discriminação, né? Claro. Na universidade você teve discriminação? Você sentiu? Não. Um pouco positiva também, cara, porque quando eu dei aulas há muitos anos para o curso de pedagogia, né? Eu também. E o curso de pedagogia, a partir de uma certa reforma curricular, passou a ter a disciplina de educação inclusiva, né? Educação da inclusão. Essa matéria não tinha no curso antes, né? E passou a ter, né? E era lecionada por duas pessoas muito qualificadas, né? Estão lá até hoje, Sandra, Jaciete, elas dão matéria de educação inclusiva, né? Uhum. Aí os alunos saem dessa matéria loucos para treinar o que aprenderam, né? Então, eu que sempre andei sozinho pelos corredores que eu conheço bem, né? Sempre andei sozinho pelos corredores que eu conheço bem, comecei a não ter mais nada a andar sozinho. Eu começava a andar, tinha um curso de ver na minha barriga, assim, querendo que eu me guiar, né? Assim, não, só não. Okay, tem um pouco isso, né? Esse excesso de
excesso de vontade de ajudar, né? Uhum. Quando instalaram elevador, foi um horror, porque eu nunca subi de elevador, né? Ah, é? Tem escada, pô, né? Eu sei subir escada, porra, né? E aí, quando instalaram o Mesmo na Unicamp elevador, você é não usou elevador? um assédio assim, professor, o elevador é para o outro lado. Eu digo, não, eu vou ter Ah, escada. eu gosto Não, de professor, vai escada. de elevador. Eu digo, não, eu estou gordo, preciso fazer exercício, quero subir escada e tal. Né? É. Mas eu diria que não, eu diria que também não teve discriminação na universidade, não. O que tem muito na universidade que me enche o saco é falta de condição de trabalho, né? Isso me irrita, né? Ah, Que a universidade se anuncia para Deus e o mundo como uma universidade inclusiva, né? uhum. É a segunda universidade do Brasil a ter cotas, né? Raciais. A UERJ foi a primeira, né? A UNDEB foi a segunda das cotas raciais. Então, se vanglória disso, e a segunda universidade que teve cotas, universidade inclusiva, vive vangloriando isso, que é inclusiva, e não é inclusiva porra nenhuma, né? Inclusive só no discurso, né? As condições de trabalho para o professor cego são muito ruins, né? Não de locomoção, nada disso, que eu consiga andar para um lado para o outro sem nenhum problema, mas as condições mesmo de acesso à tecnologia, né? Sei. Enfim, né? E a bibliografia digitalizada e tal, e isso é muito complicado. Né? É. Eu vivo brigando com isso, né? Uhum. Quer dizer, quanto a isso, você não só essa crítica, né, de condição de trabalho, que eu também tenho, né? Mas um dia a gente conversa sobre isso, né? A Uhum. gente, a gente se reúne naquele grupo que a gente tem, né? A Ah, gente, todos nós temos queixas disso, né? eu já quis participar dessas reuniões, vou participar quando tiver. Sempre tem alguma coisa que eu não participo, mas eu quero participar. Aham. Agora me diga o seguinte, tá? Como atualmente você, digamos, recuperou a tua possibilidade de leitura, porque até a gente ter a internet, ter na mão, a gente teve dificuldade. Como é que você se virou para poder ler durante esse período em que a gente não tinha isso? Meu pai gravou em áudio para mim, em fita cassete, os livros que eu usava em aula, né? Ah, Foi uma coisa mais emergencial, que eu tinha que ter acesso, né? uhum, Depois eu pude usar escaneamento com OCR, né? Era muito complicado fazer isso, né? Porque o CR dá muito trabalho, errava muito e tal, né? mas eu fiz também. Tinha isso, né? E, na verdade, Maurício, eu acho que eu passei a ler menos, né? Quando eu enxergava, eu lia mais, né? Uhum, Hoje eu leio, basicamente, meu material de aula, que eu tenho acesso digital, né? uhum, Estudo muito as coisas da minha área, que as revistas são digitais, né? As revistas são online. Mas aham, hoje tem muito conteúdo digital online, né? Agora, muito. no começo, realmente, lá na década de 90, era Não difícil, tinha, né? era difícil. Era difícil, era as pessoas gravavam para mim coisas em fita cassete para eu ouvir, né? Aí nessa época dos 90, eu quase só tinha acesso para o meu material de uso de sala de aula, né? Uhum. Quando eu queria ter acesso a uma publicação nova, eu pedia para alguém ler para mim, né? Minha a Sheila leu muita coisa junto comigo, né? Como ela era ao mesmo tempo minha mulher e minha colega de profissão, né? A gente estudou muito junto, né? Ela lia as coisas em voz alta e eu estudava com ela e tal. Isso na década Uhum. de 90, né? Uhum. Com a Ana Flávia, um pouco também. A Flávia foi que esteve comigo lá no Encontro das Vozes, 95, né? E depois a tecnologia foi melhorando, né? Fui ficando com mais autonomia. Você então visita as revistas acadêmicas de antropologia? Sim, sim, sim. Cada vez menos, mas ainda faço isso, sim. É, porque tem bastante. Tem, Uhum. tem. Na área de antropologia, eu sei que tem um monte de. Mas eu atualmente só leio
coisas sobre povos indígenas do Nordeste do Brasil. Ah, é? Quer dizer, você não procura ler, por exemplo, sobre teoria antropológica? Esse pessoal você não... Sim, mas mais remotamente. Mais Sei. remotamente. Já enjoei um pouco disso, né? Uhum. Eu não sou tão atualizado assim. As teorias da moda, eu tenho notícia delas, mas não fico lendo tantos autores, não. Quer dizer, essa proposta decolonial você não está acompanhando? Como eu falei, não tanto como eu faria na década de 90. Eu Sei. leio, sim, já li autores da teoria colonial, mas leio menos do que eu teria lido há Eu 20 anos teria atrás. lido antes. Sei. Que mais? Que mais? Essa é a minha pergunta. Que mais? Sabe por quê? Porque eu acho que o seu papo comigo vai deixar um gosto de quero mais. Uhum. Bom. Eu tenho a impressão que eu estou com gosto de quero mais. Mas a gente pode caminhar para aquele famoso T-end, que fica no fim da tela, lá embaixo. Mas vamos lá. O que você teria a dizer que nós não conversamos? Você gostaria de deixar claro aqui, de dizer, e pode dizer qualquer coisa, por mim, entendeu? Não se preocupe. Eu teria, como eu te falei, eu estudei, né, para fazer a entrevista. Na parte de quem é você, quem sou eu, né? Eu fiz aquele bombardeio identitário, né? Sei. Identitário porque eu peguei o meu Instagram e lá tem isso, né? Dizendo que eu sou isso, né? Aí eu pensei, se eles me perguntar sobre essas coisas todas, eu já dou aqui o cardápio, né? Dou o cardápio porque já perguntar sobre essas coisas que eu estou dizendo que eu sou, né? E a parte de o que é ser cego, né? Que você me disse que não seria dessa vez, pode ser dessa vez. Nós vamos aprofundar isso aí na próxima. Acaba misturando e tal, né? Acaba, mas a gente aprofunda. Essa parte eu pensei em falar um pouco mais seriamente, né? Embora seja a parte que eu sou menos qualificado para falar, porque minha experiência coletiva com cegos é muito limitada, né? Eu não vou dizer que você seja mais ou menos qualificado. Você tem a sua experiência. Né? E é ela que está contando. Exatamente. É a minha experiência e não serve muito de modelo para nada. Sabe? Isso ainda me bem. incomoda. Né? Aliás, é bom que a gente escape. Aliás, eu vou te dizer aqui, dizer para todo mundo, nessa nosso bate-papo, há duas coisas que eu estou evitando. Uma é o modelo, e outra é sair do pêndulo herói-vítima. Pois é, cara. Esse pêndulo que justamente me acomete, né? Mais no campo do herói do que da... Acho que os seus entrevistados tendem mais a estar no lado herói do pêndulo. Né? Não, eu tento evitar. Você tenta, mas as próprias pessoas, né? A pessoa quer se colocar como herói, tudo bem, mas eu tento evitar. Não é que as pessoas querem se colocar, é que elas são colocadas, né? Às vezes, sim. Não, alguém pode ser tomado, você pode ser tomado como modelo, mas aí é uma questão de cada um, né? Nós não podemos tentar dizer nada. Isso impacta a gente, né? Já que a gente entrou nesse assunto, eu fui personagem de destaque de 2 dissertações de mestrado, né? A do próprio Jorge Damasceno. Sim, né? Que entrevistou você, claro. Né? E tem um capítulo sobre mim, inclusive explicitamente com meu nome e tudo, né? E da dissertação de mestrado da Cris Reis, que também estava naquele grupo de zap dos DV. Sei. Está lá. No caso da Cris, ela fez dissertação só com 2 personagens. Os 2 professores universitários cegos, eu e a Eliane Souza, né, que não é cega, é de baixa visão, né?
Ah. A dissertação dela é só sobre mim e sobre a Eliane. E você saiu de lá como herói, não? Eu acho que, no caso do Jorge, por exemplo, nitidamente, sabe? Ele me trata quase que de modo assim, laudatório, né? Enfim, né? No caso da Cris também, né? E eu não me vejo nesse personagem, sabe? Não vejo mesmo, sabe? E eu rejeito muito isso, sinal, né? É porque isso puxa muito por uma coisa assim ideológica, meio que liberal, ascética, individualista, sabe? Aquela ideologia da superação, do esforço, do que se você se esforçar, você consegue, né? Se você se dedicar, você chegar lá. Hoje né? o pessoal está... Veja Guga, veja Maurício, sabe? Isso. Se você trabalhar duro, se esforçar, fizer sacrifício, dedicação. Eu digo assim, gente, eu sou preguiçoso pra caralho, sabe? Eu também. Todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz porque era fácil de fazer, sabe? Nunca fiz nada de difícil. Tudo que para mim foi difícil de fazer, eu abandonei, sabe? Também nunca consegui fazer nada complicado, não. Sabe? Então fico eu de modelo de esforço, de modelo de sucesso. Se eu tenho algum sucesso, é porque eu tive todas as condições, porra, sabe? Tive todas as condições econômicas, afetivas, emocionais, tecnológicas, sabe? E tem isso, né? Quando você me convidou para entrevista e falou que você tinha todo o horário disponível, que você era vagabundo e tal, eu fiz questão de dizer, eu também sou vagabundo, faço questão, sabe? Estou vagabundo. Inclusive, eu até valorizo essa coisa do baiano preguiçoso, sabe? Eu tento positivar essa imagem negativada do baiano preguiçoso. Quando eu era estudante lá em Campinas, né, eu dizia para os professores, olha, não terminei de fazer o paper, não, vou atrasar a entrega do paper, eu sou baiano, preciso de mais tempo. Tá? Ainda usou a imagem. Eu cultivo. Eu falo muito isso com a Paula, aprendi essa palavra, eu sou hedonista, né? Eu sou hedonista. Eu vivo para os prazeres, Eu detesto fazer sacrifícios, né? Não faço sacrifício nenhum, detesto fazer sacrifício, sabe? Eu sou preguiçoso. Alguém pode achar que você está sendo modesto. Eu tenho uma vaidade de ser assim. Eu também. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou modesto, porque modéstia é sempre falsa. Esse negócio de dizer falsa modéstia é pleonasmo. Modéstia, para mim, é sempre falsa. Pois é. Claro, também acho. É sempre falsa. Então, eu disse, a minha vocação sempre foi de ser vagabundo. Eu trabalhava porque não tinha jeito. Eu sempre trabalhei o mínimo possível. Só o necessário, com o mínimo de compromisso e tal, claro, mas nada de valorizar o esforço. Quando eu comecei a dar aula, eu dei aula para pedagogia e, em um certo fase, dei aula também para o curso de enfermagem, claro. Né? Então, eu fiquei percebendo como que essas pessoas fazem esses cursos, elas são treinadas a cumprir tarefas e a valorizar o esforço, a dedicação, o sacrifício, né? Uma das primeiras vezes que eu dei uma nota baixa num grupo, né? O grupo veio falar comigo para pedir revisão da nota. Eu falei, claro, vou dar revisão da nota dele, vou pedir revisão da nota. Eu achei que eles iam argumentar para mim o conteúdo do trabalho, né? Que eu podia ter, sei lá, considerado melhor o que eles escreveram e tal. Mas não disseram uma palavra sobre o que estava escrito no trabalho deles. Disseram assim, professor, a gente virou à noite para fazer. Bom. A gente se esforçou. E daí que se virou à noite. Ficou ruim, ficou uma merda. Né? E aí? Mas tem muito isso. As pessoas esperam que você avalie ela
pelo esforço, pela Pelo esforço. dedicação, pelo sacrifício, né? Uhum. Tem essa ética, essa ideologia, né? Do esforço, do sacrifício, do que se você tentar, você consegue, né? Que no fundo é a ideologia individualista, neoliberal. Que né? hoje o pessoal está chamando de capacitista, né? Capacitista, você tem preconceito com pessoas com deficiência, né? Mas eu acho que tem um pouco de capacitismo em você Não, achar que a pessoa com deficiência tem que ser um esforçado, sabe? Com esforço vai. Aquele conceito de superação. Né? Com esforço vai, com esforço vai. E tem muita gente que cultiva isso, né? Que cultiva a ideia da superação. Então eu faço isso um pouco, eu tento fazer isso um pouco ao contrário, né? E tem, inclusive, também isso para mim uma atitude política, né? A atitude política é porque as pessoas acham que tudo depende de você, do seu esforço, da sua dedicação, do seu interesse. Não depende de mim. Depende de condições que devem ser acessíveis a todo mundo, né? Depende de condições que devem ser politicamente garantidas para que todas as pessoas cegas, com deficiência, o que seja, possam ter condições de ter o que elas precisam ter. Né? Não é por esforço, por dedicação, pela superação, não pode ser assim. Né? Então, eu acho que o Jorge e a Cris me viram, na maneira deles me verem na dissertação, me viram de modo muito honesto. Né? Eu consigo me reconhecer no modo como eles me descrevem. Mas não é assim que eu gosto de me descrever, não. Né? Não é assim que gosto que me vejam. Eu não gosto que me vejam como sendo isso. Né? Um cego de sucesso, porque se esforçou, se dedicou. Não tem nada disso. É uma maneira de acusar os outros, né? Que não conseguiram, você acaba acusando os outros. Né? Me diz aqui uma coisa, para a gente terminar mesmo. Tá. Hoje em dia, quando alguém diz assim, você é um liberal, você é um cara de direita, você é um cara de esquerda, as pessoas acham que sabem o que é. Mas você disse um negócio no início que eu desconfio que as pessoas não sabem mais o que é, se é que já souberam. Você se disse anarquista. Dá para você, com um pouco de síntese, explicar para nós o que é ser anarquista? Eu sou anarquista da minha formação política. Tem aquele livro da Zélia de universidade, né? De movimento estudantil. Né? A minha convivência de adolescente, de jovem intelectual, filho de pais intelectuais com a ditadura, era muito negativa, né? Eu vivi num mundo politicamente muito adverso, né? As pessoas sendo presas, torturadas, censura, aquela coisa que todo mundo conhece, né? Então você tem a tendência a ficar comunista, né? Né? Da Guerra Fria e tal. Então eu claro, desde jovem eu passei a ter um pendor socialista, né? Enfim, né? Aí comecei a estudar socialismo e tal. Mas eu fui me desencantando com a coisa da... Como eu sou antropólogo, né? Como sou antropólogo muito preocupado com o respeito à diversidade, à diferença, né? Isso é muito marcante em mim, né? Como antropólogo, né? Eu fui me desencantando com as cartilhas, né? Fui me desencantando com essa esquerda que até hoje fica se pautando pelos escritos do século XIX, como se fosse a Bíblia Sagrada, né? Enfim, né? Então eu não abro mão de ser socialista, né? Mas eu optei por ser anarquista como coisa meio provocativa de imaginar uma sociedade onde você possa contemplar as diversidades, as diferenças, de maneira menos piramidizada, com o controle, né, de um partido, de um líder, de um texto de referência, né? Enfim, eu gosto muito de algumas coisas da literatura marxista, né? Que me ensinou a ser antropólogo. Por exemplo, o 18 Brumário, de Marx, eu acho uma obra-prima de antropologia política, né? Adoro, né? Mas, assim, para me posicionar politicamente, eu prefiro me pôr como anarquista, né? Como um socialista que questiona qualquer possibilidade. Você conheceu o antropólogo Maurice Godelier, então, né? Sim, li bastante, né?
referência. Meu grande referencial intelectual hoje se chama Noam Chomsky, né? Bom, que é um anarquista de carteirinha, né? É um anarquista de carteirinha, exatamente. É um anarquista de carteirinha. Seria o meu mestre. Mas eu não levo isso muito a sério, não, né? Eu sou anarquista mais para dizer que eu tenho identidade política, né? Sei. Mas eu sou bem, assim, flexível politicamente, né? Porque, por exemplo, hoje a antropologia, quando eu falo a antropologia, são aqueles que são antropólogos mesmo, acabaram com aquela noção de cultura subalterna, né? Sim. As culturas hoje se equivalem. É isso? Sim. Olha, deixa eu te dar mais assim. Uma certa época, falando da minha experiência docente, eu cheguei para uma turma e dei à turma 2 opções de avaliação. Avaliação do final de semana, não é qual foram as opções, sei lá, trabalho escrito, não sei. Dei 2 avaliações para eles. Eles escolheram o que eles queriam fazer. Aí tem uma discussão na sala, uma briga. Assim. Tem uma parte que eu não queria fazer uma coisa, queria fazer outra. Eu falei, peraí que eu vou ali fora tomar um cafezinho, vocês decidem, quando eu voltar, vocês me dizem o que é que vocês resolveram. Quando eu voltei para a sala, eles iam votar. Estava tudo pronto para votar. Né? Tinha um cara lá na frente, já com os papeizinhos na mão e tal. Eu falei, e aí, decidiram? Não, professor, não decidimos não chega uma coisa, a gente vai votar. Vai votar o que a maioria quiser aqui vai ser. O que a maioria quiser vai ser o trabalho que a gente vai fazer. Eu falei, não. Se vocês não chegaram a um acordo, professor, não, a gente vai votar porque a gente vai ser democrático. Porque sendo democrático, a gente vai votar o que a maioria quiser e quer que vai ser. Eu disse, não. Se vocês quiserem ser democráticos mesmo, quem quer fazer o trabalho X faz o trabalho X, quem quer fazer o trabalho Y faz o trabalho Y. Né? Professor, como é que você vai avaliar trabalhos diferentes? Deixa comigo. Essa é a minha parte. Eu vou avaliar tomando em conta que você fez o trabalho que você escolheu fazer. Né? Eu vou avaliar tomando em conta isso. Né? E aí eu disse essa frase que eu acho fantástica. Eu disse que a verdadeira democracia não é a ditadura da maioria. É você poder conviver com diversidade. Né? Exatamente. Porque isso é uma ilusão democrática. Né? Sabe que a vontade da maioria é o que deve ser. Sabe? Eu rejeito isso profundamente. Eu digo que viva a diferença, como diz os franceses. Viva a diferença. Né? Você poder conviver com a diferença e tolerar a diferença é o melhor dos mundos. Né? Outro exemplo de sala de aula meu, uma vez eu cheguei para dar aula, o Supremo tinha acabado de votar a admissibilidade do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Chamado casamento gay. E aí eu fui recebido por uma aluna evangélica, falou assim, professor, eu estou aqui passado, eu não sei como que o Supremo votou a favor, eu acho um absurdo admitir casamento de pessoas do mesmo sexo, eu sei que o senhor deve ser a favor por tudo que o senhor fala, mas eu não admito, queria que o senhor falasse sobre isso, não consigo entender como é que pode admitir uma coisa dessa. Eu falei, olha, fulana, isso não vai mudar nada da sua vida. Você não está noiva? Você vai poder casar com uma pessoa de outro sexo. Não vai ser obrigado a casar com ninguém do mesmo sexo. Isso é só para quem quer, sabe? A sua vida não muda porque o Supremo admitiu isso. Mas a sociedade vai ficar... Tem sempre aquele argumento, né, de que vai piorar a sociedade. Mas, assim, eu defendo radicalmente essa coisa da ideia de democracia, de tolerância e do exercício de você conviver com diferença, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, o meu anarquismo vem um pouco daí, né? Da ideia de você poder produzir uma consciência política de diversidade, de diferença, e, ao mesmo tempo, de justiça, né? Justiça também, né? Enfim. Uma vez, numa sala de aula, o pessoal estava querendo escolher foi numa sala de pedagogia até, mas eu já fiz isso em outros lugares. Né? Queriam escolher a matéria eletiva. Aí eles estavam querendo ir para o voto. E não tinha jeito, né? Tinha que votar mesmo. E a maioria faria com que os outros seguissem. Aí eu disse,
Aí eu dei o seguinte exemplo para eles. Vamos supor que vocês tenham 3 matérias eletivas para poder escolher. Aí vocês vão votar. Uhum. Uma ganha 30% dos votos. Outra ganha mais 30% dos votos. E a outra ganha 40% dos votos. Uhum. Conclusão, a maioria vai ter que fazer aquilo que os 40%, que a minoria decidiu. Uhum. Ou seja, sob a máscara de maioria, nós temos uma minoria. Isso. Não tem nem segundo turno. Não é? Uhum. Tem que ter pelo menos... então, já que é assim, vamos bolar um segundo turno. Né? Uhum. Bom, outra coisa que eu não vou pedir para você... Tem coisas que você não pode escapar da vontade da maioria. Não. Tudo bem, não pode, mas sempre que você puder, você busca o consenso. Né? Eu, quando dirigia assembleias, encontros e tal, eu dizia, eu, em princípio, sou contra o voto. Vamos tentar votar só em último caso. A gente só vota em último caso. Vamos tentar um consenso aqui. Isso eu aprendi com os povos indígenas, né? Eles dificilmente votam, agora até votam nossa, mas se eles têm algum tipo de discordância, eles vão conversar aquilo ali dias até chegar a um consenso. Exatamente. Né? É melhor, né? Tem ali um assunto para decidir. Aí vai para o meio da aldeia conversar. Aí conversa, não chega a um acordo. Retoma a conversa amanhã. Até o dia que chega no consenso. Né? Porque tem um modo de produzir consenso. Quem está em minoria vai desistindo, vai propondo meio termo, vai negociando. Chega uma hora que o consenso aparece. Chega. Entendeu? Não tem que votar tudo. Sabe? Agora, tem que ter paciência. Agora você vê o seguinte, essa proposta que você está falando de indígenas aproxima muito da concepção da ágora ateniense, né? Que era assim também. A ágora ateniense ela funcionou exatamente desse jeito. Né? Desse jeito. Bom, a última coisa que eu queria de você, mas nós não vamos desenvolver, é que você fez uma declaração de ser agnóstico. Não, isso não vai dar. Infelizmente, eu vou fazer uma proposta para você. Um dia, daqui a 300 anos, eu convido você para você explicar como é que é o seu agnosticismo. E vou deixar claro que eu também sou agnóstico. Entendeu? Eu não estou tentando escapar da sua explicação de agnóstico. Eu também me declaro agnóstico. Mas isso, meu amigo, é uma conversa sem fim. Entendeu? Você tentar explicar que agnóstico não é ateu, sim, porque os fundamentalistas religiosos... Esse seria o meu primeiro comentário. Eu não sou ateu, sou agnóstico. Também não sou ateu. Né? Mas os fundamentalistas religiosos dirão, não, quem não crê em Deus é ateu. Ou seja, é a concepção binária imposta pelo cristianismo, pelo judaísmo, que só sabe pensar de maneira binária, não é isso? Não, é isso mesmo, né? Maniqueísta. Né? Maniqueísta, né? Eles que se dizem... Aliás, eu vou fazer esse comentário aqui, que é para causar frisson. O Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, e que os evangélicos dizem que é Agostinho de Hipona, isso é uma briga entre eles, paciente, ele foi maniqueísta. Né? E depois rejeitou o maniqueísmo. Só que, na minha opinião, ele continuou maniqueísta. Né? É difícil escapar. É difícil você escapar quando você só sabe pensar em certo e errado, direita e esquerda, acima e embaixo, bem e mal. Você não... Né? Mas esse papo você fica devendo. Você que fica devendo. Ficamos nos devendo. Então pronto. Ficamos devendo e ao nosso imenso público também. Imensíssimo público, ficamos devendo um papo sobre isso, né? Sobre essa questão de nos declararmos, porque eu prefiro dizer que eu não sou agnóstico, eu me declaro agnóstico.
Melhor ainda, melhor Não ainda. é? Vou copiar, se você me permite. Pode copiar, porque provavelmente eu também estou copiando de alguém. Aliás, eu raramente me declaro, né? Como eu estudei no meu Instagram e lá tinha isso, eu falei, não, tem que fazer isso aqui para imitar no Instagram. Né? Mas eu tenho muito pouca chance de ficar falando sobre isso. Né? Tem muito pouca chance. Uhum. Muito pouca chance. Uhum. Então, vamos lá. Suas palavras quase finais. Palavras finais não existem, né? A não ser quando a gente está já indo para o túmulo, aí eu chego para você, Guga, já que você vai mesmo agora entrar no túmulo, suas palavras finais. Isso. Eu gostei muito dessa conversa contigo, né? Não é para terminar com elogios, não, mas em sendo uma conversa, né, com um colega intelectual da área de humanas e que também é cego, né? Acho que a conversa foi muito legal, porque mediou bastante bem todo esse campo como é que eu vou dizer, de interesses comuns, né? Enfim, quando você me chamou para a entrevista, eu sempre fico assim, né? Tomara que eu não tenha que falar as mesmas coisas de sempre sobre que é ser cego e blá, 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 né? Aí eu comecei falando do meu Instagram, porque eu falei assim, vou tentar puxar bem para o popular, para o corriqueiro, né, para o banal, né? Porque eu acho que pode ser muito interessante dar esse tom na conversa, né? Como você tem uma veia de humor muito rica, né? Muito legal, que eu já tinha percebido, né? Eu vou tentar explorar no papo com o Maurício essa veia do humor, né? E ao mesmo tempo por aí tentar tratar de algumas coisas que sejam ao mesmo tempo leves, mas sérias, né? E eu acho que a gente, modéstia à parte, né? Modéstia à parte, Modéstia à parte. já sendo falso e cínico, né? Isso. E cínico, exatamente. Já sendo falso e cínico, eu acho que dessa parte a gente conseguiu fazer isso muito bem. Eu gostei muito, foi bem legal. Eu também achei muito legal. Muito, muito bom mesmo. Mas você volta, aí sim, para a gente conversar com mais profundidade essa questão de ser cego. Inclusive, o seu papo, para mim, é interessante, é a sua experiência, porque você enxergou e ficou cego. Sim. Né? São coisas, para mim, são experiências. Aquilo que, usando o conceito de que não há cultura subalterna, não existe experiência mais ou menos válida. Experiência. Não é isso? Eu estou no momento da minha vida, Maurício, que está justamente na metade, né? Eu fiquei cego aos 33 e fração e acabei de fazer 67, né? Então pronto. Né? Bem no meio. E a idade que eu fiquei cego, muitas pessoas ficam cegas na infância, né? Na adolescência também conheço vários casos, na velhice também é muito comum, né? Cegas idosas. Na idade que eu fiquei, é raro, né? Absolutamente raro, né? Então... Não, e a pessoa quer ficar em casa, eu conheci muitos que ficaram em casa, né? Fizeram várias coisas, até se mataram. Nossa, eu sei poucas histórias, né? Eu sei porque eu vivo essa área. Você pesquisou isso. Além de viver mesmo, eu fui interno no Benjamin Constant, então você conheceu pessoas, né? Convivência com cego é imensa. Essa é outra coisa que, se eu puder, eu gostaria de falar também. O meu fracasso, se posso chamar assim, na minha conversa com cegos. Eu não consegui conviver muito com cegos, né? Já tentei algumas vezes, não sim muito entusiasmo, mas já tentei frequentar mais, né? Não teve namorada cega, você nunca teve, né? Não, tive só uma peguete. Tá. Então tá bom. Porque tem aqui na Bahia, você sabe, tem namorada, que é mais estável, tem ficante, que já é mais flexível, e tem peguete. Peguete é o mais flexível de todos. Né? Certo. Eu já tive peguete cega, mas isso é outra história. Não. E nem deve contar aqui, porque senão ela te processa.
Não, anônimo, teria que ser anônimo. Né? Tem que ser anônimo, exatamente. Se bem que me conhece, vai acabar descobrindo, né? Bom, tudo bem. Tá bom, Guga, legal, tá? A gente fica por aqui. Tá. E você vai voltar, né, para a gente conversar Claro sobre... que sim, adorei. Não, você vai voltar, sim, vai ser obrigado. Qualquer coisa, eu vou recorrer ao teu amigo Jorge Damasceno, que é nosso amigo comum e chatérrimo. Sim. Ele me acha com certeza. Não, ele acha e vai te obrigar a voltar aqui. Entendeu? Não precisa não, eu vou voltar com satisfação. É só você chamar que eu volto. Tá e vou aí em Belém te visitar, qualquer hora. Opa, venha. Tá bom? E quando eu voltar a Salvador, faz tempo que eu não vou aí, eu vou procurar você, que eu já estive aí e não procurei você. Já está convidadíssimo, por favor, venha. Né? Tá certo. E quando você estiver com a Sônia já em off, fala para ela que eu me lembro dela. Tá certo. Uma lembrança muito positiva, muito favorável. Tá bom, perfeitamente. Tá bom, um abração. Tá bom. Bom, pessoas, então, pedindo a vocês que se inscrevam no canal, como sempre, deem aquele like ou dislike, comentem, critiquem, fiquem à vontade, né? Porque a crítica é que faz a gente avançar, né? O elogio é gostoso, a gente fica com um ego bem massageado, bem legal e tal, mas a crítica é que empurra a gente, né? Tem aquelas críticas que põem a gente para baixo, mas depois a gente levanta. Depois a gente levanta, entendeu? Vamos lá. E agradecer vocês, né? E esperar que gostem mais do Guga, que o Guga vai voltar. E eu vou continuar chamando ele de Guga. Guga, não, todo mundo né? chama assim. Chamar de Zé Augusto, eu penso que é aquele cantor que alguns gostam e outros não. Né? Eu nunca gostei disso, não. Não é a minha também, mas tudo bem. Tá bom. Tá bom. Falou, Guga. Valeu, Maurício. Gratíssimo Valeu. pela conversa. Valeu. Falou.